Hoje aqui no quadro Me Conta Essa História, a gente não vai receber não somente uma pessoa, mas várias pessoas que vão falar sobre as experiências, sobre quais as perspectivas e como que eles vieram aqui para a nossa região. Mas antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre o continente africano e sobre Angola também, que tem um povo muito alegre. Eu particularmente tenho amigos que vieram de lá e a gente vai conhecer um pouquinho do continente africano e depois do país de Angola. A África é um dos 6 continentes do mundo, sendo o terceiro maior em extensão territorial. O território se estende por mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, ocupando aproximadamente 20% da área continental da Terra. No continente vivem mais de 1 bilhão de habitantes, fazendo dele o segundo mais populoso entre os demais. A África é conhecida pela sua pluralidade étnica e cultural, e por meio de uma história milenar, é capaz de contar a história de toda a humanidade. Os países africanos dividem-se em 2 principais regiões, o norte da África e a África subsaariana, e também se distribuem em África Central, África Meridional, África Setentrional, África Ocidental e África Oriental. A fonte é o brasilescola.com.uol.com.br. E agora falando um pouquinho sobre a Angola, que a gente vai falar hoje aqui no nosso quadro Me Conta Essa História. Esse é um país que está localizado na costa ocidental da África, a região austral. Faz fronteiras a norte e nordeste com a República Democrática do Congo e o Congo-Brazzaville. A leste com a Zâmbia e a sul com a Namíbia e a oeste é banhada pelo Oceano Atlântico. Tem uma superfície de 1.246.700 km². Está dividida em 18 províncias, sendo Luanda sua capital. É o 7º maior país da África pela sua superfície. E para conversar com a gente, hoje nós recebemos aqui o Ismael Nzuzi, é assim que se pronuncia? Como é que se pronuncia o seu sobrenome? Ismael Nzuzi. Nzuzi. Isso. Ismael Nzuzi dos Santos Gabriel. Ele é angolano, tem 26 anos e mora em Criciúma há 5. Mesmo morando em outro continente, ele nunca deixou de valorizar a beleza e as tradições do seu povo. É uma maneira que ele encontrou também de compartilhar a cultura de seu país, foi criar um canal no YouTube. Daqui a pouquinho a gente já vai falar mais sobre esse seu trabalho desenvolvido na internet, bem legal. E aqui com a gente também nós recebemos o Braulio da Piedade, ele que é acadêmico de ciência da computação. Boa tarde, Braulio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. E também o Samuel Gomes, ele é graduado em administração de empresas. Tudo bem, Samuel? Bem-vindo. Tudo certo, obrigado. Pessoal, eu queria, para começar a nossa conversa, a gente tem muita coisa para conversar hoje, mas vocês sempre tiveram um desejo de sair de Angola, de conhecer um outro país, ou foi alguma oportunidade que apareceu, necessidade? Como é que se deu esse processo de vir para o Brasil? Começar por quem? Pode ser. Tanto faz. Fiquem à vontade. Tá, então eu vou começar, né? Brasil, eu sempre tive o Brasil como uma segunda casa, como um país que eu poderia conhecer, porque até meu pai já morou aqui no Brasil, né? Na época de 89 e 90. Ele morou por 2 anos aqui no Brasil. Então ele me contava histórias sobre o Brasil, né? Mas em 2014 surgiu a oportunidade de vir estudar para o Brasil. Então, nem pensei 2 vezes e vim para aqui, porque ele já me contava a experiência. Ele morou no Rio de Janeiro, né? Então, ele me contava as experiências do Rio de Janeiro. Então, eu criei essa expectativa e essa curiosidade de um dia poder conhecer o Brasil. Assim como quando surgiu essa oportunidade de vir estudar para o Brasil, eu agarrei com unhas e dentes. No caso, ele conhecia o Rio de Janeiro. E como é que foi esse processo de vir aqui para o Sul? Criciúma, por exemplo? Não, o Criciúma é por conta da universidade, né? Por conta da universidade. E foi por intermédio de um intercâmbio. Então, eu vim aqui por causa do Sul, por causa da Unesc, por causa da universidade. Legal. E eu queria saber do Samuel também, como é que foi esse seu processo de mudar de país, de continente? Não foge muito, porque os meus pais eles já queriam que eu fizesse uma graduação fora do país. E para isso o tempo foi passando, as coisas foram mudando e queriam com que eu tivesse essa oportunidade. E em 2015 também, praticamente, quando as coisas começaram a fluir do jeito que eles estavam a achar que era positivo e legal,
eles me mandaram decidir onde eu queria fazer a faculdade para poder estudar. E foi onde, como a gente assiste canais do Brasil, essas coisas todas em Angola, então a gente acaba meio que se familiarizando um pouco e conhecendo como é que é a funcionalidade das coisas. E a gente acaba tendo a oportunidade de saber muito antes, né, de como é que ela funciona. E eu decidi vir para cá e escolhi que era o Brasil. E tive essa oportunidade de ter escolhido e vim. E ao sul, porque como eu já tenho primos, tinha na época primos que também já estudaram aqui em Criciúma, e por me determinar uma pessoa um pouco tranquila e calma, então acho que Criciúma tem toda essa simpatia, essa oportunidade de nos fazer se sentir mais à vontade e confortável, né? Porque aqui a gente pode andar qualquer hora, não tem muito perigo, né? Então daí acabei meio que escolhendo vir para cá. Até hoje já se fazem 5 anos. Legal que tem essa imagem aqui da nossa cidade, né? E você, Braulio, como é que... Ela me segue na linha também? Diferente da deles. E, tipo, em 2017 surgiu 2 oportunidades, uma para o Brasil, uma para a África do Sul. E sendo assim, como tenho acompanhado como é que é o Brasil, estudei muito sobre o Brasil, a cultura do Brasil, que é muito igual à de Angola, né? E sendo assim, eu escolhi o Brasil. E depois de escolher o Brasil, vim para cá, pesquisei a faculdade, achei a Unesco uma faculdade legal de estudar, uma cidade tranquila, aqui em Criciúma, uma cidade que, conforme ele acabou de falar, né, dá de andar a qualquer hora. E a Unesco me proporcionou várias oportunidades, como aquele carinho pelos estrangeiros, recebeu nós de braços abertos. Quando a gente chegou aqui, a Unesco estava aí para dar o apoio, para sustentar nós, tipo, de uma forma de braços abertos. E a gente reconhece esse carinho pelo Brasil e pela Unesco, por isso que a gente escolheu o Sul. A similaridade entre Angola e o Brasil, que vocês mencionaram, né? Os 3 mencionaram essa similaridade. Vocês acham que se deve ao fato da colonização portuguesa e também do idioma? Sim, sim. Categoricamente eu afirmo que sim. Porque o Brasil e Angola, por causa da colonização e a exportação de escravos para o Brasil, acabou aproximando, fazendo essa aproximação entre os 2 países, né? Eu costumo dizer que o Brasil e Angola são como se fosse copy e paste, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Então é muito idêntico, seja a questão da cultura, independentemente da região, vamos falar assim da região, né? Mas acaba sendo muito parecido. Até às vezes o clima também acaba sendo um pouquinho similar. E também acho que isso, desculpa, né, só para acrescentar, acho que também tem muito, porque essa familiaridade também no que diz respeito a receber pessoas, né, porque tem muito brasileiro em Angola e isso acaba contando bastante mesmo e acaba influenciando também com que haja toda essa troca para que a gente se sinta meio que à vontade, né? E a gente ter essa ligação que tem tido até hoje, assim. Que coisa boa, né? E o Ismael comentou que já tinha essa imagem boa do Brasil, o Samuel também. Braulio, eu acredito que também já, como você tinha comentado, tinha uma imagem boa lá da Angola em relação ao Brasil, né? Com certeza. E tem algum aspecto que foi diferente do que vocês imaginavam, assim? Porque tem muitas similaridades, mas nem tudo é como a gente pensa ou imagina. Afinal, é outro continente. E teve algum aspecto assim que vocês se surpreenderam, ou que foi diferente do que é visto de fora do país? Eu especificamente, sim. Porque a gente, com toda essa informação que a gente vai recebendo, a gente vai ter a oportunidade de ficar imaginando, criando caixinhas, né, na nossa mente, que quando eu chegar é desse jeito, é daquela maneira. Só que chegando aqui, eu na minha parte especificamente, tudo foi se revirando, né, do jeito que eu não imaginava, né, porque toda essa diferença primeiro acaba acontecendo porque como tu vai ter essa oportunidade de chegar no local, começar a interagir com as pessoas, é onde tu vai acabar notando a diferença. Então, no comportamento em si das pessoas, tu já consegue perceber que, tipo assim, não é conforme eu imaginava que ia ser.
algumas coisas que a gente estava acostumado lá em fazer, ou algumas expressões que a gente tinha para usar, que pra gente é bem normal, mas que tipo, tu vai chegar, tu não vai falar que eu tenho que ficar nessa bicha, porque tu tá ofendendo muitas das vezes ou usando uma expressão que não é positiva, né? Tem que ser fila. Então, acaba mudando muita coisa desde o comportamento das pessoas e um pouco também, porque cada região do Brasil é um comportamento. Exatamente. Então, o comportamento também vai mudando e a gente vai ter que se adaptar conforme a gente fez. Vocês também tiveram essa mesma visão de de mudança? Particularmente, eu diria também a mesma coisa que o Samuel acabou de dizer. Foi em termos da linguagem em si. Questão do idioma mesmo. Do idioma em si, por causa como o Samuel bem falou, né? Tem palavras que eu não posso expressar aqui, porque vai acontecer que a pessoa vai ter o duplo sentido, vamos falar assim, vai ter o duplo sentido. Então, até a gente pegar esse jeitinho de falar, né? Até a gente ter esse cuidado ao falar, né? Esse cuidado ao falar, acho que levou um pouquinho de tempo para se adaptar. Bom, levando em consideração o que o Samuel e o Ismael falaram, e voltando à língua portuguesa, aqui o português da gente lá em Angola é mais voltado não usando o gerúndio. Aqui no Brasil usam muito gerúndio, estou fazendo, estou indo, e o português de Portugal já é diferente, estou a fazer, estou aí. E a gente, para se acostumar nesse português, leva um tempinho. Levou um tempinho, às vezes a gente ficava, ué, como assim estou fazendo, se estou a fazer? Isso aqui foi uma dificuldade para se adaptar. E tem também, acho que na parte até da gente ouvir o que vocês estão falando, né? Porque por mais que seja português, Sim. a gente fica naquilo ali, porque o povo fala muito rápido, né? Daí fica aquilo ali, ué, o que ele falou? Então tem que prestar, a nossa assimilação tem que ser muito rápida, ou a pessoa tem que ser generosa em se colocar no nosso lugar para fazer entender. Mesmo sendo português, sempre tem a diferença. E a gente não fala o português totalmente de Portugal, até porque o próprio português que tem na cidade portuguesa, ele fala muito rápido. E a gente, como português de lá de Portugal, acaba por não entender. E já, muitas das vezes, quando eu falo o português de lá de Angola, a pessoa fica, ué, o que você falou? Fica sem entender. E eu não falo português diretamente de Portugal. Eu falo de Angola, que é semelhante, muito semelhante. E às vezes a gente tem que falar devagar, lentamente, só para a pessoa ao lado entender. Cada região desenvolve peculiaridades que acabam conflitando em alguns momentos. Mas, de uma maneira geral, vocês conseguiram assimilar bem o Brasil que vocês conheceram. O Brasil é imenso, né? Cada região tem as suas até dificuldades de compreensão, né? A gente tem no Nordeste expressões que não são utilizadas no Sul, enfim. No norte do país, o centro-oeste, são regiões bem características cada um. O Brasil que vocês conheceram aqui na região sul, ele era propriamente o Brasil que vocês imaginaram? Porque o Rio de Janeiro é bem diferente, enfim, tem outras localidades. Como é que foi isso? Aqui é totalmente diferente da imagem que nós carregamos, ou todo angolano carrega do Brasil, né? Todo angolano carrega a visão do Brasil como aquela visão de São Paulo e Rio de Janeiro. Então, nós encontramos um Brasil totalmente diferente. Pelo menos eu e o Samuel já moramos juntos, né? No princípio a gente teve dificuldades. Será que eu saí à noite, essa hora? Será o que vai acontecer, né? O que era passa, obrigado a ligar para saber se está vivo. Se tá vivo. Depois a gente separou, começou a morar em casas diferentes. Eu ia na casa dele, ele me ligava, tá, chegou bem em casa. Tinha aquela preocupação, né? Tinha aquela preocupação. Mas isso mostra que o Rio de Janeiro, como o combate ao crime, né, acaba tendo meio que uma visão para nós angolanos de que todo o Brasil é assim,
né? Todo o Brasil é assim. É a violência urbana presente em grandes cidades, né? Certo, Como é o caso de São certo. Paulo, Rio de Janeiro, Nova York e Certo. outras cidades de grandes proporções no mundo, né? Aqui a gente está realmente numa região com uma população mais reduzida, enfim, Sim. E ambientes um pouco mais seguros, é verdade. Porque a gente cria muito essa visão e a gente vai ter tudo isso. Tanto é que, tipo assim, a primeira coisa que quando não se... Acredito que do lado deles também, quando os nossos pais ligam às vezes, estás bem, não anda à noite, tá? Não começa a sair por aí. Ah, não viaja muito porque eu prefiro que tu fique em casa. Porque toda a repercutidade que a gente tem recebido em violência, em crime, em assassinato... Então, são coisas que vai ficando na mente da pessoa e como a gente fala para algumas pessoas, né? Só estando aqui para a pessoa entender e compreender. Então, a gente, por criar muito essa fantasia, tanto é que a gente também tem que se colocar de um jeito, se resguardar um pouquinho para não se mostrar de um jeito com que, tipo assim, você possa estar correndo algum risco, por mais que a Criciúma seja uma cidade que a gente mora aqui é um pouco mais tranquilo de morar. É isso que eu estava falando até pro Braulio quando a gente estava vindo, que vinha um carro, quase bateu na gente. E tipo, a gente, a tendência é querer brigar, mas eu falei, vamos ficar tranquilo, sossegado, ainda mais ontem que eu assisti o Fantástico, viu que ficaram mostrando lá. Então a gente tipo, tem que se resguardar porque a gente nunca sabe muitas das vezes o que o outro lado pensa e espera de nós, porque toda essa fantasia que a gente vai criando também são sentimentos que existem dentro do coração de cada um, que muitas das vezes está ao nosso redor, mas a gente não sabe, até demonstrar um certo sentimento ou uma ação para a pessoa se revelar para nós como é que realmente funciona. E em virtude disso também que o Ismael acabou criando o seu canal no YouTube, para mostrar a África como ela é e não como a gente imagina. Exatamente. Quando a gente pensa na África de uma maneira geral, quem não tem um conhecimento mais aprofundado ou mais... É difícil imaginar a África como um grande país, com uma diversidade enorme. A gente costuma entender o continente africano de uma forma bem diferente do que ela é na verdade. Então, contem para nós como é a África. Bem, a África... Não, tem que dar tem que respirar um pouquinho. Tem que aproveitar e fazer a propaganda da melhor maneira. Esse é o momento. Não, Respira. Tem que respirar profundo, por quê? Porque a África é intensa. Imensa também, né? Imensa e intensa, porque nós estamos cheios de... o africano é muito diversificado, né? Então, nós estamos... a África que é apresentada não só para o Brasil, mas para o mundo, né? Uma África sofrida, de que só passa fome, miséria, pobreza, né? Criança passando mal com malária. E África, vamos dizer que isso é 3% da África, né? Eu creio que nem eu, nem Samuel, nem o Braulio já viu uma criança desnutrida daquele jeito em algum lugar de Angola ou da África, né? Isso é que a mídia apresenta. Então, as pessoas aqui, quando nós chegamos todos, acho que todo mundo já passou por isso, as pessoas sempre perguntam, tá, como é que é a África lá? Como é que vocês vivem? Já chegou uma situação de a pessoa me perguntar, tá, você já viu lá zebra, já viu lá leão, já viu lá girafa? Eu não moro no safari. Exatamente. Tem animais andando pela rua. É verdade. Isso, exatamente. Tigre. Então eu comecei primeiro a África do jeito que nunca viu no Instagram. Tem uma página do Instagram, quem não conhece, né? O ouvinte que tá atento aí já procura no Insta, tanto no YouTube, é África do jeito que nunca viu. Então eu tive essa ideia, tá? Que tal eu criar alguma coisa que as pessoas vejam e tiram essa curiosidade, né? De ver, olhar, ver do jeito que é realmente a África, né? Nós somos um continente muito alegre, muito diversificado. O africano adora música, então isso está na nossa veia. Então eu tive essa ideia de passar para o Brasil, para o mundo, o jeito verdadeiro do que é a África, né? Eu sou para contribuir, né? E que tipo é muito bom e positivo quando a gente
tem essa oportunidade de ver que o trabalho que o Ismael está fazendo, porque é como tá ali na África do jeito que tu nunca viu. Porque o que dentro da universidade, para a gente estudou, dentro das igrejas, para a gente que frequenta a igreja e que vai, em qualquer lugar, né? A gente sempre é visto como gente que estão precisando de ajuda, né? Morrendo. A gente é visto como pessoas que não têm direito, muitas das vezes, de fazer algo diferente, que quando as pessoas olharem, vão ver e vão dizer, pô, é um angolano que fez isso. E é aquilo que eu sempre brigo muito e eu sempre falo. O que uma pessoa faz uma vez, a gente é obrigado a fazer muitas das vezes, várias vezes, para que a gente seja visto de alguma forma. E é como eu prego sempre, que tendo a Unesco como... Estamos fazendo propaganda, mas enfim. Não tem problema. Que tendo a universidade como uma parceria que a Angola tem para nos acolher, porque a gente estuda ali, é o caminho ideal que a gente precisa muitas das vezes para mostrar essa África do jeito que a gente nunca viu. Porque é lamentável eu estar dentro de uma sala de aula, um professor falar para mim, por que que tu veio aqui sabendo que tu tá morrendo lá, sabe? Tipo assim, é uma coisa desagradável e muito Chegaram ruim. A falar isso para você na sala de aula. Pra gente. Então, tipo assim, são comportamentos que a gente hoje está vendo e muita gente até está aderindo e vendo principalmente o canal dele. E vendo essa diferença toda que a gente tem, o que a gente faz, como o Brasil tem em qualquer lugar ruim também, é como qualquer outro país, né? Que a gente... nada é perfeito, infelizmente, do jeito que a gente gostaria. Sempre né? a gente encontra no Brasil, não só no Brasil, em Criciúma mesmo, se a gente andar um pouquinho para a periferia, a gente também vai ver quadro de miséria. A gente vive num país absolutamente desigual, tanto do lado positivo, como porque negativo. É diverso, tanto do lado negativo, porque existe uma diferença entre pessoas que têm posses e vivem absolutamente na miséria. Isso é uma situação no mundo, não é? Um país em desenvolvimento, digamos verdade, assim, e um continente africano não é diferente pela sua imensidão, não é mesmo? Então, a gente vai ter que fazer um intervalo comercial e, na volta, a gente volta falando mais um pouquinho sobre a diversidade cultural que existe no Brasil e também na África. Fique à vontade, com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Oi pessoal, eu sou o Ricardo Lopes e estou aqui na Rádio Cidade em Dia, de segunda a sexta-feira, no programa Boa Mistura. Aguardo vocês a partir das 12h30 para debatermos os assuntos mais comentados do dia e abordarmos temas de relevância para a nossa região. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com/Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar nossas redes sociais, @Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. Amor, não fique preocupado, mas hoje à noite eu sonhei com o meu ex. Papai, eu tenho 2 namorados e estou pensando em ampliar pra 3. Querida, me desculpe a franqueza, mas acho que você engordou. Vovó, aquela sua sobremesa é muito ruim, foi por isso que sobrou. Aquele seu perfume que eu adoro, lembra minha primeira namorada. Aquela sua camisa autografada do Brasil não sumiu, eu dei pro filho da empregada. Eu uso seu batom e seus vestidos sempre que você está dormindo. A cada 10 vezes que a gente namora, em 8 delas acabo fingindo. Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APAR. Uma campanha, Grupo Catarinense de Rádios. A melhor imagem, o som é demais. Are you ready? Yeah. Fantasia
Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. @Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Desperte a sua empresa para o mundo digital. Com gerenciamento de redes sociais e geração de conteúdo online, a Time Marketing Digital torna o seu negócio um case de sucesso. Através de um planejamento estratégico, você conquista novos clientes e potencializa suas vendas. Não perca mais tempo. Seja Digi, seja Time. Entre em contato 48 30 45 17 17. Olá, eu sou Beatriz Formanski e estou aqui na Rádio Cidade em Dia de segunda a sexta-feira no programa Atual. Aguardo vocês a partir das 19 horas com informação e conteúdo de qualidade para acompanhar as mudanças da sociedade. Então sintoniza aí no 89.1 FM e segue a gente no youtube.com/Rádio Cidade em Dia para assistir todos os nossos conteúdos. Não esquece de acompanhar as nossas redes sociais, @Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão. Fique à vontade, com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Estamos de volta aqui com o programa Casa é Sua. Agora são 2h37 da tarde. Estamos ao vivo pelo 89.1 e também pelo Facebook e YouTube. E agora, antes de dar continuidade à nossa conversa sobre Angola, continente africano, vamos saber como é que vai ficar o tempo aí para os próximos dias com informações da EPAGRE. Clima na cidade. Tudo sobre o tempo. 2020, o dia vai começando com presença de sol, algumas nuvens ao longo do litoral, calor, temperatura em rápida elevação no decorrer do dia. Vamos ter temperaturas aí de 34, podendo chegar até 38, 39 graus, especialmente o litoral sul do estado com essa temperatura mais alta. E a possibilidade de pancadas de chuva da tarde para a noite, podendo vir acompanhado de trovoadas até algum temporal localizado devido a esse forte aquecimento e também a aproximação de uma frente fria. A previsão é de ventos do quadrante nordeste, passando a sudeste, especialmente mais no litoral sul de Santa Catarina, intensidade fraca, moderada e com rajadas na tarde e noite. Gilsânia Cruz, meteorologista da EPAGRE, será com as informações do tempo para o litoral de Santa Catarina. Essas foram as informações do tempo aqui para a nossa região, com informações da EPAGRE. Lembrando que nós estamos também no Spotify, você pode acompanhar os nossos conteúdos, é só ir lá baixar o aplicativo e procurar pela Rádio Cidade em Dia. Se você quer ouvir novamente alguma entrevista, ou se perdeu algum conteúdo, é só ir lá, vai estar separadinho por programa, não tem erro. E para você que chegou agora, nós estamos aqui com o Ismael Nzuzi dos Santos Gabriel, o Braulio da Piedade e o Samuel Gomes. Eles são angolanos que vivem aqui em Criciúma. O Ismael e o Samuel há 5 anos, né? Sim. E o Braulio há 3 anos. Chegou primeiro? Agora eu vou fazer 6 anos. 6 anos eu vou fazer 5. Uhum. E só uma pergunta antes de dar continuidade. Vocês têm contato sempre com a família de vocês lá na Angola? Sim. Falam todo dia? Sim. O que é? WhatsApp? Ligação? Skype? Tem esse as contato todo dia, vocês têm esse contato todo dia? Todo dia? No meu caso, todo dia. Não, o Braulio não. Porque agora eu tô de férias quase todos os dias. Mas eu tenho mais no final de semana. Eu também final de semana. E a tecnologia ajuda muito nisso, né? WhatsApp. Sim. Falando nisso, a gente vai falar agora também com o angolano, o Júlio Lulu. Ele tá lá na Angola passando as férias e vai conversar um pouquinho com a gente. Ele fez jornalismo, acadêmico de jornalismo. Eu acho que já tá finalizando, né, Júlio? Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, caros ouvintes. Boa tarde, Manu. Boa tarde, convidados aí no estúdio. Sim, eu tô finalizando. Sou finalista do curso de jornalismo. Termino esse semestre. Termina esse semestre, então a formatura vai ser no meio do ano, é isso? Exatamente. Júlio, quando que a gente já conversou aqui sobre
diversos assuntos sobre a cultura e do pessoal da Angola, a visão que eles tinham do Brasil antes de vir para cá e depois. E eu queria saber, assim, da tua parte, você foi bem recebido aqui, já está finalizando, né, o curso superior em jornalismo, mas como é que foi essa tua experiência de vir fazer um curso superior aqui no Brasil? Como é que foi a receptividade? Atendeu às tuas expectativas? Digamos que sim, mas como boa parte dos angolanos aí, né, passaram por alguns problemas, alguns altos e baixos, né? Então, não nego que também passei por alguns altos e baixos. Mas, em parte, consegui fazer amizades, consegui me inserir devidamente no âmbito socioeconômico-cultural de Criciúma, né? Também não vou dizer que fui bem recebido ou mal recebido. Digamos que foi um 50%, 50%. Acabei conhecendo pessoas boas, maravilhosas, que levarei para o resto da vida. Certo. E, Júlio, tu pretende, você está de férias aí, vai retornar para o Brasil, mas quando acabar ali o ensino superior, o curso, quais são os teus planos? Assim, você pensa em voltar para Angola, vai fazer uma carreira aqui? Já pensa sobre isso, não? Estou pensando, né? A minha pretensão é de conseguir um emprego digno aí no Brasil. Caso eu consiga, então eu me mantenho por ali por mais alguns anos. Caso não, então eu regresso para minha pátria, né? Porque até porque a missão que me levou até aí ao Brasil já estará concluída. Certo. E a gente está aqui no estúdio também com os rapazes. Eu queria saber de vocês também. O Samuel já é formado e o Ismael e o Braulio ainda estão na graduação. Vocês pensam... já finalizou? Como é que vocês pensam em fazer a carreira aqui? Tem planos para voltar? Como é que está agora esse pensamento para seguir a vida de vocês? Os meus pensamentos agora são de continuar ainda aqui por algum tempo e mais para frente eu penso em me mudar, não para a África, não para Angola, mas para um outro país. Uhum. Braulio? Bom, do meu ponto de vista, eu já penso diferente, né? O Braulio já é todo diferente. É um contraponto, mas é bom ter um contraponto. Tipo, agora eu estou fazendo a faculdade, não terminei ainda, né? Mais para frente, depois termino, eu decido o que eu vou fazer, na verdade. Se fico aqui, mas tipo, se tiver uma oportunidade de trabalho e eu tiver a trabalhar e continuo aqui. Continua sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Conforme a gente falava, o Júlio falou, vocês comentaram que na universidade foram bem recebidos e tal, mas fora do contexto da universidade, por exemplo, os vizinhos, o pessoal da igreja, enfim, de outros ambientes, vocês foram bem recebidos? O pessoal foi acolhedor? O pessoal se interessou em saber da história de vocês, em conhecer mais ou não? Sim. Pelo menos eu e Samuel... Nós passamos por uns bons bocados, né? A verdade é essa. Eu ia mudar um pouco a pergunta. A Manuela foi muito diplomática. Vocês sofreram algum tipo de preconceito? A gente não sofreu. Certeza. A gente sofre preconceito, né? Até hoje, infelizmente. Não tem... É lamentável, infelizmente. E quando a gente... até o legal do que o Júlio falou é para a gente... valorizar o que a gente conseguiu e tem conseguido e também mostrar que para a sociedade em si, né, que não funciona muitas das vezes essa mil maravilha que a gente pensa. Acho que 50% fica bom. Porque dentro desses meios sociais inseridos que a gente acaba tendo a oportunidade, até na própria universidade, quando a gente diz até que foi bem recebido na universidade, é na questão de todo um trabalho, porque a gente paga, né? E é na questão de todo um trabalho que os mesmos têm, né? Institucional, né? Do ponto de vista institucional. Isso. Mas dentro da própria realidade que a gente vive é muito diferente. Porque é onde a gente vai percebendo que o preconceito, o racismo dentro da sala de aula tem para com os nossos colegas, para com os nossos professores, infelizmente também. Dentro das igrejas, onde a gente vai ouvir expressões que tipo, tu é negro, por que tu ainda usa uma camisa branca? É tipo, coisas que não fazem sentido na sociedade. Dentro de um shopping, tu vai comprar alguma coisa, porque a loja é chique, pensa que muitas das vezes a pessoa não tem possibilidade de comprar aquilo ali, ignora fingindo com que, tipo assim,
ele não consegue pagar isso, aquilo. Tá E é muito chato e complicado quando a gente vai vivendo nesse meio e se deparando principalmente com pessoas com esse comportamento, né? Mas o legal é que a gente tem essa facilidade de encontrar gente do bem, que a gente sempre vai levar e que a gente sempre vai ter um ombro amigo e essas mesmas pessoas também se sentirem acolhidas para com a gente. A qualidade da educação que vocês receberam lá durante toda a escolarização, né, desde o início dos anos iniciais até o ensino médio, eu não sei como é a organização lá, mas até antes da faculdade, é de boa qualidade, é de melhor qualidade, porque a gente percebe que vocês falam muito bem, que, né, eu conheci pessoas recém-chegadas que vieram e trabalharam assim. E eu tive a oportunidade de conversar, são pessoas que dominam 2 idiomas, são muito educados. A qualidade da educação é boa? Eu diria que é boa, no sentido da grade escolar, né? Sim, a isso me refiro. Isso, é boa, porque nós damos muito ênfase às ciências exatas, né? Quase todo angolano, acho que todo angolano domina um pouquinho. Não vou dizer 100%, né? Domina um pouquinho das ciências exatas. E o português lá é muito reforçado, porque a gente estuda a gramática em si, a gramática, a fonética do português, né? A sua aplicação na fala. Nós aprendemos isso. Então, eu diria que é muito bom o ensino na sua base, na sua essência, né? Nós, no ensino de base, nós aprendemos, pelo menos eu estudei numa escola evangélica, né? Eu sempre estudei na escola evangélica e lá era um ensino bem rigoroso, né? Era ensino rigoroso que tem que falar bem, a partir do portão de dentro da sala, do portão da escola, já não se pode falar mais gíria. Então, nós éramos mais ou menos assim, né, educados. Então, como o Samuel, ele é de um outro estado ou de uma outra província. Como foi a tua experiência, Samuel, no ensino fundamental? É muito legal porque é como ele falou, né? Que por fazer parte de um ensino, então, vai diferenciando algumas coisinhas. O bom é que a gente tem aquela oportunidade de aprender, acho que tudo no geral. E por a gente ter essa oportunidade de aprender tudo no geral, vai nos permitir com que, tipo assim, tu tenha conhecimentos amplos em várias outras coisas que, tipo, como eu falo, eu fiz administração, mas eu olhei, analisei e vi que tipo, tudo é bem resumido, tu precisa aprender marketing, tá bom, a gente vai te ensinar como fazer ou como funciona aquilo ali, deu. Já a gente lá não, a gente tem essa toda coisa. O ensino é muito amplo. Te dá muita volta. É muito amplo. Em contexto geral, você aprende na academia. Por exemplo, eu na faculdade, eu comecei fazendo lá a faculdade, a minha faculdade sempre foi contábeis. Eu aprendi sobre álgebra, sobre logaritmo, sobre química. Às vezes eles eram aplicados, o assunto era muito generalizado, até mesmo na universidade. Chegar no objetivo. Aqui o ensino é muito restrito. Bem mais direto, né, digamos muito mais assim. direto, né? Aqui com a administração só dão cadeiras específicas de administração, né? Na área da administração. Lá não, nós temos um ensino bem amplo. E tem também, acho que no contexto que, tipo, o teu professor, tu já tem que olhar com olhos de como se fosse que alguém, claro que muito superior, mas que vai te fazer com que certos comportamentos que você muitas das vezes até traz de casa que são negativos, tu tem que lutar, deixar. Então já vai partindo, quer dizer, o próprio professor também é o teu educador que vai permitir com que dentro da sociedade você tenha a facilidade de se portar da melhor maneira possível. Braulio, qual é a tua experiência? O que constrange a educação, na verdade, nós angolanos, ou seja, acredito também que foi com vocês isso daí, né? Tipo, a educação parte de casa. O ensino que a gente recebia antes de ir para a escola, a mãe já chamava o filho, vai para a escola, o objetivo é aprender, receber o que o professor está a falar. E aí, você acata toda a informação e vem para casa, continua estudando. É que o que nós recebíamos na escola é mais profundo, conforme eles acabaram de falar. Aqui, na faculdade, te dá um tema, você vai lá, pesquisa e absorve aquilo que você entendeu.
Já lá, a nossa educação é diferente, o professor te explica até você entender. Aí, não importa se ele vai te dar livro, vai te dar um monte de matéria, você tem que ler, absorver aquilo e entender. Eu vejo que tem muita diferença a educação daqui e de lá. Tipo, nós lá em Angola estudamos de vários países do mundo, e aqui eu não vi isso. Aqui simplesmente falar do Brasil, falar de algum lugar daqui do Brasil. Estados Unidos também, que é aqueles clássicos, né? A gente lá estudou todos os países de África, foi na América, aprendeu como o mundo está dividido, aprendeu o fuso horário. E aqui, a educação... Esse exemplo do Braulio sobre muita coisa que eu falo no canal, não é que eu vi... As pessoas já me perguntam, não sei, mas você falar da África, parece que já viajou em todos os países da África. Não, nunca viajei em todos os países da África, mas eu aprendi isso na escola. Né? Eu aprendi as capitais dos países africanos. Eu tinha que saber os presidentes, as capitais, eu tinha que saber. Tudo. Aquilo. Era obrigatório isso na escola. Eu tinha que saber. Então, é mais ou menos isso. Eu nunca fui... O único país que eu fui na África é Angola. Não conheço mais nenhum outro país. E tem todas as informações. Mas eu tenho o conhecimento de que como é que é a vivência em outros países. O ensino superior... A gente vai falar também. Vai conversar também com o Júlio, que ele tá direto lá de Angola. Só queria saber um pouquinho a opinião dele em relação a isso, para incluir ele que tá ali olhando, tá ouvindo a conversa. Júlio, tá ouvindo a gente normalmente? Tô. Então a gente queria saber só um pouquinho qual é a sua opinião em relação à educação, que a gente ouviu o Braulio, o Samuel e o Ismael. A tua visão também segue nessa linha ou diferencia em algum ponto? Exatamente nessa linha, né? Porque eu quando cheguei aí no Brasil me deparei com uma realidade totalmente diferente, né? Me deparei... os professores aqui, eu acho que os professores têm mais paciência também de ensinar. E porque os nossos pais também nos cobram mais, né? Nos cobram mais. Por exemplo, eu me lembro que até, acho que a 8ª série, meu pai pegava no meu caderno para saber se eu fui à escola realmente, para saber se eu passei a matéria direitinho, se eu passei todos os apontamentos no caderno, me perguntava o que eu estudei hoje, né? E que é para reforçar mais ainda o que eu vi durante o dia na aula, né? E quanto ao conhecimento geral, nós tínhamos um conhecimento vasto, que é como um dos participantes, acho que foi Braulio, que acabou de dizer que era necessário, por exemplo, chegar e saber as capitais dos países aqui de África, os presidentes, a língua que falam, a moeda. Por exemplo, o professor tinha aquela de chegar, de fazer exercícios matemáticos, contas, chegar e perguntar, tipo, do nada levanta algum dos alunos, pergunta quanto é que dá isso, vezes isso, sabe? Então, acho que o nosso ensino, ensino fundamental, é muito mais rígido, né? É muito mais rigoroso e muito mais amplo, porque o que eu pude perceber conversando com muita gente do Brasil, inclusive porque já tive a oportunidade de fazer um bate-papo, né? Dirigir alguns bate-papos com alguns estudantes, alguns acadêmicos do ensino médio em algumas escolas aí em Criciúma, e realmente eles surpreenderam-se ao ver da forma, ao passar um pouco, né, da imagem de como que é o ensino de Angola aqui, né, e a diferença entre lá e aqui. Então, realmente a diferença é muito grande mesmo. Mas com tudo isso, vocês decidiram fazer o curso superior no Brasil, por várias coisas que a gente já conversou. Como é que é o ensino superior em Angola e o acesso ao ensino superior? Pode começar no caso, pelo Ismael, pelo Júlio. Vamos começar pelo Júlio. Júlio, por favor. Então, no caso do ensino superior em Angola, alguns cursos ainda são cursos novos, né, digamos assim, porque Angola vem de uma guerra civil que terminou em 2002, se não estou em erro, né, terminou em 2002, então algumas pessoas, né, tiveram que se refugiar para longe para poder estudar. Tem muita gente que estudou em Cuba, tem muita gente que estudou na Rússia e vieram para cá. Alguns professores que nós temos aqui estudaram fora do país e muitos também são estrangeiros. Temos brasileiros, temos russos, professores de diversas nacionalidades. No meu caso,
eu optei o Brasil, né, pela facilidade da língua, né, por ser um país irmão, digamos assim, com cultura, alguma cultura semelhante, né, por ser um país também que foi construído por descendência africana, digamos assim, e também por já conhecer algumas pessoas que lá estavam. Então foi alguns dos fatores que influenciou com que eu escolhesse o Brasil como lugar da minha formação. Mas aqui também temos algumas universidades, temos várias universidades no caso, que também são boas, né? Só que alguns pais optam por mandar os seus filhos, aquilo, né? Eu tenho a possibilidade de poder estudar fora, né? Onde os meus professores estudavam, né? No caso, que se eu estudasse aqui em Angola, teria professores que estudaram na Rússia. Então, se eu tenho a possibilidade de me formar onde se formou um professor meu, então eu acho que é uma mais-valia ir para lá também, para poder também conhecer novos horizontes e ver a realidade de um outro lado. Certo. E vocês aqui, pessoal, também concordam? Seria também ter um outro tipo de visão de mundo, né? Não só da questão acadêmica, mas de vida também. Sim. O meu ingresso à faculdade lá em Angola é feito uma prova igual o Enem, né, de acesso à universidade. Eu fiz essa prova e eu passei, por isso que eu tive acesso à universidade. Né, são muitos candidatos, né, tem número de vagas específicas e com relação aos cursos também, né. Então, é quase semelhante ao Enem, mas só que o Enem aqui é 2 dias. Anteriormente era 1, né, agora é passado a 2 dias. Então eu fiz essa prova e eu passei. Por isso que teve o ingresso à universidade também, é quase o mesmo sistema, né, de ingresso. É mais ou menos isso. Que curso que você fez lá? Contábeis? Contábeis. Contabilidade e administração lá. Na Universidade de Economia. Economia. Isso. No meu caso específico, falando um pouco sobre o ensino superior, eu me chego muito no que o Lulu acabou de falar, porque é praticamente aquilo ali. Até porque na época que eu vim também, teve aquela facilidade, tipo assim, o curso que eu poderia estar fazendo aqui, às vezes é o mesmo valor que eu poderia estar pagando lá em Angola. Então, por que não permitir com que o filho tenha essa oportunidade, né, de conhecer e enxergar coisas diferentes? Tanto é que quando a gente vai sempre ter essa oportunidade de voltar de férias, as pessoas notam muita diferença, que muda muita coisa em nós, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, porque a gente vai acabando criando coisas que a gente muitas das vezes não tinha que de bom, e a gente vai absorvendo aquilo. E também no âmbito de que, tipo assim, com que tu tenha esse privilégio e oportunidade, para amanhã talvez ter uma coisa um pouco mais ampla. E tanto eu vou aproveitar, acho que muita gente até não conhece, que tem uma universidade lá em Angola que foi construída à base de ensino praticamente como o do Brasil, e especificamente com a Unesco, que é aquela amarela que fica ali no Benfica. Não é São Francisco de Assis. É uma bem cara. Sim, também. São Francisco de Assis. Não é São Francisco, mas enfim, o nome me passou e um amigo meu estuda até lá. Não, é uma bem amarela, da Sonangol. Ispotec. Que foi fundado e a base do ensino dele funciona bem exatamente como funciona aqui no Brasil, especificamente a Unesco. Então, a qualidade acaba aprimorando nesse sentido também. Sim, eu conheci várias universidades em Angola. Pesquisei como funciona o ensino. E o ensino superior de Angola, de algumas faculdades, são bons. Até porque o Júlio acabou de frisar que tem profissional de várias nacionalidades. Isso é verdade. Eu só não tive a oportunidade de estudar lá porque meus pais sempre optaram para me estudar fora de Angola. E não convivi muito na sala de aula de ensino superior, porque alguma vez eu não fiz inscrição, não fui me candidatar para fazer a faculdade lá. Eu não tive essa oportunidade, porque surgiu, até porque meus pais não queriam que eu estudasse lá em Angola. E tenho pouca experiência falando sobre ensino dentro da sala de aula de Angola. E só para acrescentar que o rigor dentro dessas universidades é o dobrado com que muitas das vezes tu
Que é uma coisa que poderia ser, tipo assim, tô na faculdade, eu vou quando eu quiser, ou não sei o que, mas, tipo, quer dizer, o rigor acaba sendo dobrado ainda mais do que no ensino mesmo. E é muito diferente daqui. Às vezes o aluno vai na faculdade quando quer, faz o trabalho quando quer. Já em Angola, se não fazer, reprova. Se não passar dos 75. Reprova. Gente, a gente quer agradecer imensamente a participação de vocês, do Júlio também, que aceitou em participar direto de Angola, está no horário de trabalho, mas separou um tempinho para conversar aqui com a gente, falar da experiência. Júlio, boas férias aí para você. Está trabalhando, né? Mas está de férias, está aí com a família. Tudo de bom aí, obrigada. Muito obrigado aí pelo convite também, e estendo o meu agradecimento aí a todos os participantes e a todo o elenco aí do Rádio Cidade em Dia. Certo, daqui a pouco, o semestre está chegando aí, então aproveita esses dias aí com a família, com os amigos, depois vai começar toda a rotina de novo, mas é bom, né? Faz parte. Com certeza. Pois é, rever os novos velhos amigos. Certo. Boa. Júlio, muito obrigada mais uma vez, e eu quero agradecer também a vocês. A gente conversou com o Ismael Nzuzi dos Santos Gabriel, o Braulio da Piedade e o Samuel Gomes. E sorte para vocês no caminho aí, na carreira de vocês. Só repete o canal no YouTube para quem quiser te acompanhar, e no Instagram também. África do jeito que nunca viu. África do jeito que nunca viu. Você que não é inscrito, né? Todo YouTube ele já anda com meio que ativa o sininho, deixa seu joinha. Meio que slogan já, meio que ativo já. Então, pessoal, caro ouvinte, você que ainda não conhece a África do jeito que nunca viu, vai lá dar uma pesquisada, então se inscreva, curta sininho e compartilha com os teus amigos que vai conhecer a África de um jeito especial. Hoje eu estou partindo para Angola, então eu vou fazer vídeos a partir lá de Angola, então vai ter bastante conteúdo novo aí nos próximos dias. Vai ter, nos próximos dias. Que legal. Sobre a culinária, sobre a vestimenta, sobre... Eu dei uma olhada lá no teu canal, tem muitos canais. Ainda não. Eu sabia dessa. Eu vou me inscrever e vou te mandar o print. Eu vi Tereza. Me inscrevi, visitei e me inscrevi, porque achei... Eu vi o vídeo que você falou sobre os mitos e verdades sobre a África, achei bem legal. E a gente conversa em outras oportunidades, tem muito assunto que dá para falar isso. É verdade, que dá e a gente deixa o convite para todo mundo ir lá no canal do Ismael. E agora a gente vai ter que fazer um intervalo rapidinho, são 3h03 da tarde. Na volta a gente vai conversar com o pessoal, os 2 vencedores do concurso Amazing Face, que aconteceu ontem no Nações Shopping. A gente volta rapidinho. Fique à vontade, com muita informação, música e uma boa conversa. A casa é sua. Entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Cidade em Dia. A melhor forma de se evitar a dengue é combater os focos de acúmulo de água, locais propícios para a criação do mosquito transmissor da doença. Para isso, é importante não acumular águas em latas, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas d'água, tambores, lixeiras, entre outros. A prevenção é a única arma contra a doença. Faça sua parte e mantenha a cidade longe do mosquito da dengue. Uma campanha Grupo Catarinense de Rádios. ZYN 553, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida. As emissoras de rádio e televisão de Santa Catarina estão mais unidas do que nunca. Unidas pela clareza e objetividade do conteúdo que chega até você. Com material de qualidade no jornalismo e no entretenimento. Em época de fake news, essa é a nossa missão. O desafio é grande, mas como não pensar grande se a nossa programação chega a milhões de pessoas? Se são os nossos comunicadores